Olá pessoal, vamos mais a um domínio de vade-mecum para o treinamento de questões para próximo exame de ordem de direito civil. Nós vamos tratar agora do exame de ordem, vou escrever aqui ó, OAB 2010.3. Nós vamos fazer a questão 1, letra A. Ok? Esses exames de ordem mais antigos, eles são interessantes de ser feitos, por quê? Porque eles podem ser consultados pela nova banca examinadora, mas eu vou me ater àqueles exames onde eu tenho a lei que está atualizada, tudo bem? Para que a gente não incorra em erro, etc. Então, por favor, pegue lá a OAB 2010.3, questão 1, para que a gente possa ler de novo, tá? Ler juntos e fazer. Vamos lá, então? Nós estamos nessa tentativa de mãozinha, para que você veja meu passo a passo. Eu faço questão de fazer mão na massa, porque assim como eu faço, você faz também, ok? Então, eu vou começar a ler. Deixa eu pegar uma canetinha minha. Seguinte, é o seguinte... Começa assim, eu vou começar a resolver minha questão e vou fazer sempre os pontos que a gente combinou. A gente vai fazer a nossa espinha e dividir a cruz em quantas partes ou nomes aparecerem, e a gente vai fazer duas linhas do tempo. A linha do tempo processual, coloca um pezinho, e a linha do tempo dos fatos, ok? Vamos lá então, vou começar a ler. José iniciou relacionamento afetivo com Tânia. Então, eu escrevo aqui José como uma das partes e a outra parte é a Tânia. Em agosto de 2009, olha que eu tenho um fato aqui, então, agosto de 2009, tá certo? Então, ele tinha um relacionamento afetivo. Eu escrevo aqui, ó, relacionamento afetivo. Casando-se 5 meses depois. Então, depois de 5 meses, ele casa. Coloco aqui na linha dos fatos, 5 meses, tá? Então, ele casa com a Tânia. Veja que a gente tá falando aqui de algumas questões relacionadas a casamento que pode causar medo no aluno, né? Porque é uma matéria que normalmente ela é bem complexa, mas nós vamos analisar que muitas vezes, apesar da matéria que aparece a princípio e que pode causar medo, é simples a resolução de questão, já que a gente trata o vade-mecum como, né, o nosso pai dos burros, vamos dizer assim, com todo respeito, porque ele tem todas as respostas, então eu vou com calma com relação aí. Aí ele diz, no primeiro mês de casado, desconfiado do comportamento de sua esposa, José busca informações sobre seu passado. Então eu coloco aqui que o José estava desconfiado com o passado da esposa. Toma conhecimento que Tânia havia cumprido pena privativa de liberdade pela prática de crime de estelionato. Então, olha aqui a Tânia. Ela cumpriu já, né? Cumpriu pena privativa de liberdade por estelionato. Tudo bem? E aí ele diz... Por ser funcionário de instituição bancária há 15 anos e por ter conduta ilibada, então ele é funcionário, coloco aqui no lugar do José, funcionário de banco, 15 anos, conduta ilibada. Não sei se vocês sabem, né, mas funcionário de banco, ele realmente precisa ter uma conduta ilibada, ele não pode ter dívidas, ele pode ser, inclusive, demitido por isso, etc e tal. Aí ele fala,
teme que seu cônjuge, que no caso é Tânia, aplique golpes financeiros valendo de sua condição profissional. Ele teme, tá? Não quer dizer que está acontecendo, ele só teme. Aí ele fala, José, sentindo-se enganado, então ele se sente enganado. Quando eu falo de enganado, gente, tem a ver muito com consentimento, vício de consentimento. Mas vamos continuar, tá? Ele se sente enganado, decide romper a sociedade conjugal. Então, ele quer romper. Portanto, gente, ele não sabia dessa condição da Tânia anterior, tá? Para ele, isso é muito importante. Inclusive, se você raciocinar, de repente você pode ter esse raciocínio, existe um erro quanto à pessoa ali. É parecido com o caso que a gente sempre fala, quando eu caso com uma pessoa que mudou de sexo, né? Porque quando eu tenho casamento, eu preciso saber do passado dessa pessoa. E aí, gente? Aí ele fala assim, mas Tânia, para provocar, inicia alienação do patrimônio. Aí eu escrevo aqui, alienação do patrimônio. Vamos lá, então? A gente vai fazer a letra A, porque ela ainda está de acordo com a lei vigente, ok? Ele pergunta assim, ó. Considerando que você é o advogado de José, então você é advogado de José, ó. Coloco aqui. ADV. É bom você sempre saber de quem você é advogado. Por quê? Porque isso te dá posicionamento, certo? É muito importante. Aí ele fala, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente no caso. Então, ele quer que você defenda José. O que o José pode fazer aí nesse ponto? Vamos lá? Logo na pergunta, gente, veja bem, eu vou até trocar aqui a minha canetoca, tá? Vou pegar uma outra cor. Logo na pergunta, ele já fala assim, vou pegar um roxinho. Na hipótese, existe alguma medida para reverter o estado de casado? Ele fala na letra A, reverter o estado de casado. A primeira coisa que vem na nossa mente, nessa coisa de reverter o estado de casado, né, é algum tipo de anulação, tá? Então, sempre nós vamos buscar palavras sinônimas ou palavras melhoradas ou palavras antônimas para a gente resolver a nossa questão, tudo bem? E aí eu tenho o seguinte aqui, casado vem de casamento, certo? Então eu vou pegar aqui, pegar uma outra cor para ficar mais claro para vocês, casamento. Casamento, eu vou primeiro no Código Civil e depois eu vou, se precisar, no Código de Processo Civil. Eu pego meu vademecum, então, não sei se eu vou conseguir aqui, mas vamos lá. Eu pego meu vademecum, então, no CC, que eu sei que casamento tratado lá, vou nas palavrinhas e vou procurar casamento. ABC, casamento, no meu vademecum. Quando eu chego em casamento, eu vou encontrar o quê? Veja comigo, vai junto aí. Casamento. Veja que em casamento eu tenho uma coluna inteira, tá? E aí eu vou ver que casamento, ele fala que tá do artigo 1511 a 1590. Tudo bem? Ok. Então eu vou ler a minha canaleta para ver se eu acho outra palavra que me ajude a responder essa questão, porque ele quer romper esse casamento, quer terminar esse casamento, quer anular esse casamento. Então eu vou procurar. Primeiro, aqui no meu tem primeiro a indicação dos artigos que eu já escrevi e depois tá escrito assim, ó, anulável. E ele me manda pro artigo 1550 a 1557. Depois eu continuo lendo, porque pode ser que eu ache mais alguma coisa. Veja que a gente sempre com organização, né, gente? Primeiro a gente escreve os artigos, depois a gente vai ler, bolota no que a gente vai usar na tese, X no que não vai usar. Eu continuo lendo no meu aqui, veja, no seu,
Aí tá assim, capacidade, causa suspensiva, celebração, celebrado, deveres dos cônjuges, eficácia, disposições gerais, deveres dos cônjuges, dissolução de sociedade, doação, efeito, filhos, habitação, idade núbio, impedimentos, invalidade do casamento, que a gente pode pensar em invalidade também se a gente raciocinar, não souber, invalidade. Aí tá no 1548 a 1564. Nulidade do casamento, de novo, nulidade, 1548. Num culpativo, pacto antinupcial, parará, fim. Ok? E aí, gente? Aí, como a regra geral do casamento me dá muitos artigos, tu vê, do 1511 a 1590, eu vou tentar ir nos mais específicos, tá? Ok. E aí eu vou então no 1550. Eu vou lá no 1550 do meu Código Civil, 1550, e olho para a cabeça, que é o que está escrito grandão acima do artigo, para ver se eu estou no lugar certo. E ele diz, da invalidade do casamento. Então ele diz, 1550, é anulável o casamento de quem não completou idade, não é o caso, do menor em idade, não é o caso, por vício de vontade. Olha que legal, gente. Quando eu pego aqui a minha folhinha, veja que quando ele se sente enganado, eu tô falando de vontade, né? Então eu tenho sim, vou mudar aqui minha caneta, eu tenho sim o 1550, inciso 2. Inciso 3, que pode ser usado, porque fala de vício de vontade. Porque se eu não sei a verdade, eu tenho um vício de vontade. Eu poderia ter escolhido de uma outra forma e não escolhi. Ok, gente? E aí? E aí eu continuo lendo. Vou pro 1551, que vai falar... Não se anulará por motivo de idade o casamento que resultou gravidez. Eu vou lendo todos os artigos e vou chegar no 1556. E ele diz, o casamento pode ser anulado por vício de vontade, se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa. No nosso caso, cai como uma luva o 1556, porque ele fala de erro essencial quanto à pessoa. E eu continuo lendo. Considera-se erro essencial quanto à pessoa o que diz respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Ó, olha que legal, ele usa enganado da mesma forma que tá no problema enganado. Então eu tenho aqui também o 1557, inciso 1. Enganado. Quando eu vou lá no gabarito da OAB, o que ele diz? O que eles pediram nessa letra A? Vou colocar de verde. Se eles pediram e eles respondem, o que eu posso fazer então? Eu posso ter uma ação anulatória de casamento. E ela vai estar justificada exatamente nos artigos que a gente achou. Bolota 1557.1 e 1556 do Código Civil. Finalizamos mais um, ok? Eu termino por aqui e até a próxima!